sua mudança de status foi aprovada de turista para estudante aqui dentro dos Estados Unidos, se você sair dos Estados Unidos, antes de voltar, você vai ter que passar no consulado para pegar o visto de estudante no seu passaporte. Eu sinceramente espero que você já tenha um visto aprovado aí, porque você já está afirmando que está se mudando para os Estados Unidos e você não pode fazer isso apenas com um visto de turista. Os processos de certificação laboral exigem uma bona fide job offer, ou uma oferta de trabalho de boa-fé. O Departamento de Trabalho americano tende a achar que pedidos entre famílias não é de boa-fé e é que é só para beneficiar alguém. Não é apenas ter tempo mínimo de educação e tempo mínimo de experiência que vai te qualificar para um visto de interesse nacional, né? Então é o que você pretende fazer nos Estados Unidos, quais são os seus planos. Cada estado americano tem as suas regras para tirar a carteira de motorista. Então, se você tem algum pedido em andamento, vai depender do estado qual a documentação que ele vai exigir para você poder tirar a carteira de motorista. A categoria F4 é para irmãos de cidadãos americanos. Esse processo leva em média uns 15 anos, mas em algum momento você vai ter que dar entrada nesse pedido, então é melhor começar o mais rápido possível. O visto F1 é visto para estudante, então o perfil correto é para quem tem a intenção de estudar nos Estados Unidos. Então, se você se encaixar nisso aí, você tem um bom perfil. Olha, essa é uma área bem complicada e isso pode ser considerado trabalho sim. Muito cuidado ao fazer qualquer atividade que não esteja autorizada pela escola e que não seja ligada aos seus estudos. A simples abertura de uma empresa nos Estados Unidos não confere green card ou status imigratório para ninguém. Você pode ser sócio da sua empresa, um sócio passivo, receber os dividendos, mas você não pode trabalhar ativamente na empresa. Dar entrada com pedido de asilo nunca é por falta de alternativa. Não tinha outra coisa para fazer, dê entrada com pedido de asilo, porque isso pode ser considerado um pedido fraudulento e te prejudicar para o resto da vida aí. Na verdade, a seção é 245I. Espero que sim. Se a seção 245I for ressuscitada, aí acho que poderia dar uma ajuda para milhares de imigrantes. Processos através de irmão que é cidadão americano geralmente leva 15, 16 anos. Você já percorreu aí bem mais da metade, então vamos aguardar aí mais uns 5 anos aí. Se você já estiver na segunda etapa do processo EB3, que é dar entrada na imigração com pedido de ajustamento de status, tudo bem. Caso contrário, você pode acabar ficando irregular. O próprio nome já diz, pedido de agendamento emergencial. Você vai ter que mostrar a sua emergência. Qual que é a sua emergência? Se for apenas para vir morar rápido nos Estados Unidos, isso não é uma emergência. Para dar entrada no pedido de permissão de trabalho, que é um benefício temporário, você tem que ter algum outro pedido principal em andamento. Vistos com base em trabalho, praticamente a maioria exige sponsor, um patrocinador. O que não exige patrocinador é o EB1, habilidades extraordinárias, e o EB2 por interesse nacional. Eu imagino que você esteja falando do EB2NW, eu acho bastante difícil você conseguir uma aprovação sem ter experiência profissional, a não ser que você tenha criado uma tese inovadora que esteja causando repercussão. Sim, existe a possibilidade de você estar aqui com status de turista e pedir uma mudança para estudante. Porém, você só pode estudar quando o seu pedido de mudança de status para estudante for aprovado. Olha, pode gerar um conflito para o visto de turista e não para o visto EB1. Tá? Se você tem um EB1 em andamento e você for no consulado pedir um visto de turista, o cônsul vai querer checar a sua real intenção, se é vir fazer turismo ou vir para morar. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa, porém, se seu visto não permite você trabalhar naquela empresa, você não pode. Você pode ser sócio daquela empresa, um sócio passivo, e receber os dividendos, mas não pode trabalhar ativamente. Primeiramente, não pode vir com visto de turista para começar a trabalhar. Isso é ilegal, isso é irregular. O H-1B é sempre uma boa opção para quem está terminando um bacharelado aqui nos Estados Unidos. Depois de receber um H-1B, aí sim, partir para um visto de residência permanente. Infelizmente, é sempre um pouco arriscado, porém, nunca vá para cidades fronteiriças, próximas ao México ou ao Canadá.
Lá o governo americano tem muito poder e pode checar status migratório de qualquer pessoa. Vai depender muito da qualificação do profissional. Pode ser o L1, o H1B, o visto A1 ou os vistos de residência permanente com sponsor, como o EB2 ou o EB3. Se o seu intuito é aplicar para um visto de residência permanente como o EB2, você não pode falar, olha, vou dar entrada com de turista ou de estudante só para ir e lá nos Estados Unidos eu dou entrada com esse pedido. Isso não é bom. A melhor maneira é você tentar um patrocinador americano, uma empresa que esteja interessada em ser seu sponsor patrocinador em um visto de residente permanente nos Estados Unidos. Absolutamente não, é reforma imigratória para quem está dentro dos Estados Unidos. Se fosse assim, o governo americano estaria falando para todo mundo, para o resto do mundo, venha para cá que você vai ser beneficiado pela reforma imigratória. O ideal é vir todo mundo junto ao mesmo tempo. Porém, se isso não for possível, cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos poderão viajar depois. É chamado benefício Follow to Join. A petição do EB2NW ela é sempre julgada aqui dentro dos Estados Unidos, quer você aguardando fora dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos. Então essa parte ela vai andar da mesma forma. Existem duas formas: pedir um visto no consulado com um pedido de agendamento emergencial por conta da situação. Se o visto for negado, aí tem que pedir um parol humanitário para a imigração aqui nos Estados Unidos. Acredito que deva ser aceito, sim. Acho que todas as vacinas aí, elas serão aceitas pelo governo americano, mas vamos aguardar aí o pronunciamento oficial. O que seria um nada? Um trabalhador que ganha pouco? Eu não considero essa pessoa um nada, pelo contrário, considero um batalhador. Para aqueles que estão dando entrada em um pedido de mudança de status de turista para estudante, a pessoa tem que aguardar o resultado final do processo dentro dos Estados Unidos. Se sair enquanto o processo está sendo julgado, o processo é considerado abandonado. Ainda sem previsão, infelizmente, isso ajudaria tanto. Um processo que pode levar mais de um ano ser julgado em poucas semanas seria excelente, né? A liberação de viagens agora para quem estiver vacinado vai gerar uma situação em que para países que não tinham restrições no passado, se o cidadão daquele país não estiver vacinado, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Ainda não sabemos quando o pronunciamento oficial será feito e quais vacinas serão aceitas. Acredito que todas as vacinas. E eu estou apostando as fichas que dia 22 de novembro que será dado a abertura oficial. Uma viagem com uma autorização de viagem, um advance parole, geralmente é segura, mas não é garantida. É como se você tiver um visto válido no seu passaporte, a decisão é sempre do CBP no aeroporto. Acredito que você vai ter que esperar mais um pouco. Tem os casos de aprovações de setembro de 2019 que ainda não foi chamado para entrevista no consulado. A única coisa que temos no momento é que as restrições de viagem vão ser liberadas, ou seja, a pessoa não vai mais precisar fazer quarentena em outro país. Agora, se os consulados vão voltar a trabalhar de forma normal, ainda a gente não sabe, espero que sim. A reforma imigratória a gente não pode controlar. A única coisa que a gente pode controlar ainda é manter as esperanças, então não perca as esperanças. Vamos confiar. Olha, para quem não sabe, eu sou advogado de imigração e o que eu tento fazer é resolver casos de imigração. Um abraço. Então, pessoal, anotem essa data, ninguém trouxe essa informação ainda. Tem uma fonte segura que garantiu que vai ser dia 22 de novembro e as vacinas, parece que as vacinas todas serão aceitas com teste negativo de Covid. O visto F2 é para dependente do visto F1. E os pais nunca são dependentes dos filhos, é sempre o contrário. Então não tem F2 para pai de filho F1. Pedido de agendamento emergencial no consulado de cara é se você vai entrar nos Estados Unidos para dar sequência a uma área de infraestrutura ou de relevante atividade econômica. Olha, eu já passei por essa fase e é bastante penoso estudar para concurso. Você rala muito e não ganha nada. Mas chegar para o cônsul, quando ele te perguntar o que você faz da vida, você falar, eu estudo para concurso, não sei se teria muita força.
Olha, o galão da massa vai ganhar os três: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E se bobear, a gente belisca o Mundial também no final do ano. Um abraço. Os exames médicos são os mesmos independente do tipo de visto. Então, tipo, visto para residente permanente vai fazer sempre o mesmo tipo de exame médico, seja consular ou seja via ajuste de status. Olha, os vistos J1 são, dependendo da modalidade do J1, tem preferência, tem prioridade em agendamentos no consulado americano no Brasil. Sim, tem demorado bastante, tem relatos de pessoas que só estão conseguindo fazer agendamento para o visto de turista nos consulados americanos do Brasil no final de 2022. Boa sorte!